Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Vitor Belo. Nós vamos para mais uma aula estudando o nosso reino animalia. Eu espero que vocês gostem e eu vou introduzir algumas coisas de acordo com o que foi conversado no plantão de dúvidas sobre gráfico e tabela, tá? Então a gente vai abordar um pouco mais dessas coisas aí durante a aula e então nós vamos começar agora a estudar o reino cordado, tá? Cordata, se fala cordata, que são também popularmente conhecidos como os cordados. E aí a gente vai transmitir essa ideia de que a gente vai estar estudando os organismos mais complexos em relação aos que a gente veio estudando no segundo bimestre, que foram os invertebrados, tá? Então vocês precisam ter essa ideia de que vertebrado e invertebrado não é uma boa classificação. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Então, quando a gente está estudando os filos dos cordados, a gente tem que tentar entender o que eles têm em comum. O que eles têm em comum é que eles têm a notocorda. A notocorda é uma estrutura que se desenvolve lá no começo da fase embrionária. Durante essa etapa, alguns animais vão ter a notocorda para o resto da vida na forma de notocorda e outros animais vão ter a notocorda transformada na coluna vertebral, tá? Então, assim, essa característica ela é o que une todos os peixes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos, diferente dos invertebrados. E aí está a ideia. Por que a gente não pode chamar um cordado de vertebrado? Porque nem todo animal vai chegar a desenvolver a vértebra, tá? A vértebra é um osso. Então, a notocorda é uma estrutura de sustentação, mas não chega a formar o osso propriamente dito. Por isso que nem todo cordado é um vertebrado. E aí, quais são as outras características dos cordados? Tubo nervoso dorsal, fenas faringianas, cauda pós-anal, e eles são deuterostomados. O tubo nervoso dorsal é o que vai dar origem à medula. Então, vamos pensar o seguinte, aqui eu tenho um tubo, tá, que seria a notocorda. Essa notocorda, dentro dela eu vou ter a medula, tá? Então, eu tenho a medula. A medula é a parte de dentro. Cientificamente falando, o nome medula é toda a região interna de alguma coisa. Então, a notocorda vai dar origem à estrutura de fora. E a estrutura de dentro vai ser o tubo nervoso dorsal. E o que mais nós temos? As fenas faringianas estão relacionadas às trocas gasosas e, dependendo do organismo, os vertebrados mais complexos, essas fenas faringianas elas vão dar origem também a estruturas que são comuns a sistema respiratório e sistema digestório. A cauda pós-anal vai estar relacionada a uma locomoção. E o deuterostomado é uma característica mais que relacionada à filogenia, mas é relacionada a características evolutivas. Como é que um organismo está mais evolutivamente ligado a outro? É questão de ancestralidade. Então, por exemplo, os invertebrados deuterostomados, que tem essa última característica aqui, do ânus se formar primeiro do que a boca, são as estrelas do mar. Então, de acordo com essas análises evolutivas, a gente pode dizer que, evolutivamente falando, a nível de ancestralidade, as estrelas do mar são mais próximas aos cordados. E aqui eu trouxe uma imagem mostrando para vocês um animalzinho que é um cordado, mas não é um vertebrado, é um anfioxo. Esse é um animal aqui. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele daqui a pouco. Então vocês podem ver aqui que nós temos o tubo nervoso neural, nós temos aqui o tubo nervoso dorsal, nós temos a notocorda, nós temos a cauda pós-anal e nós temos a faringe branquial. Então, todas essas características estão presentes nesse organismo, vamos dizer assim, que ele é mais primitivo, ele não é tão complexo quanto um mamífero. Ele não é um vertebrado, mas ele é um cordado, porque ele tem notocorda. A notocorda é nada mais nada menos que uma estrutura de sustentação do corpo. Da mesma forma que a coluna vertebral também é. Então, os cordados estão divididos em dois grandes grupos, os protocordados e os craniados. Os protocordados, esse nome protozinho aqui, é chamado de primitivo.
Então, protocordado é um cordado primitivo. Por que ele é primitivo? Porque a notocorda dele não se transforma na coluna vertebral. Tá? Ele não se torna um vertebrado. Quais são esses dois? Quais são a subdivisão dos protocordados? Eles são divididos em cefalocordados e os urocordados. O encefalocordado, como o próprio nomezinho aqui já está dizendo, cefalocordado está querendo dizer para você que céfalo está relacionado a encéfalo, uma região ali onde você tem uma concentração de sistema nervoso. Não chega a formar um cérebro propriamente dito, tá? É um encéfalo, é uma região onde tem sistema nervoso centralizado. Então esses cordados, eles têm essa notocorda da cabeça até a última parte do corpo, até a parte lá pós-anal, a cauda pós-anal. Os urocordados já é um pouquinho diferente. Os urocordados já são animais onde a notocorda ela fica mais restrita à cauda. Mas a gente vai ver uns detalhes a mais sobre isso daqui a pouco. Então, é praticamente isso. A definição de cada um é essa. Então, a notocorda persistente na região cefálica, no tubo nervoso dorsal, ao longo do corpo todo. E os urocordados, principalmente na fase larval, na fase da cauda da fase larval. Então eu trouxe aqui um cefalocordado, igual aquele que eu mostrei na imagem anterior. É um anfioxo. Então perceba que o anfioxo, ele tem aqui o tubo nervoso dorsal, essa partezinha aqui, todinha aqui, o tubo nervoso dorsal, e a notocorda aqui bem embaixo. Tá? Mas ela vem lá da cabeça, porque essa imagem não está tão boa assim. Então, a gente diz que esse animal ele não é um vertebrado, porque a notocorda é persistente a vida inteira, tanto na fase larval quanto na fase adulta. É um cefalocordado. O urocordado já é um pouquinho diferente. O urocordado, a notocorda dele fica aqui, está mais restrita na cauda. É uma estrutura mais de sustentação lá pela cauda. E na fase adulta, ela se transforma numa túnica de um animal que vive fixado. Parece que é um porífero, mas não é, tá? Você pode confundir ele com porífero, porque ele tem uma forma muito semelhante ao porífero, mas não é. Ele tem essa túnica ali, essa camada que forma ele do lado de fora, que são camadas de tecidos diferenciados, são tecidos verdadeiros. Tem endoderme, ectoderme e mesoderme. Então, esses urocordados, a notocorda dele, ele fica mais presente na fase larval. Aí na adulta se transforma no tunicado. Então aqui é mais uma imagem de um urocordado para vocês verem. A nível olho nu parece muito um porífero, né? Mas a nível histológico, a nível de tecido já é bem diferente. Então, qual é o outro grande grupo? Tá? São os craniados. Os dois grandes grupos são protocordados e craniados. Os craniados são os que têm um crânio. Né? O crânio é uma estrutura de proteção ali numa região cefálica, na região onde fica o encéfalo e o cérebro. Então, esses dois grandes grupos eles têm suas subdivisões. A gente já viu dos protocordados. Dos craniados, eles são divididos em relação à mandíbula. Então, os cordados que não têm mandíbula são chamados de agnatos. E os cordados que têm mandíbula são chamados de gnatostomados. Esse prefixo A aqui é um prefixo de negação. E gnatos é o mandíbula. Então, uma negação na mandíbula. Quer dizer então, que eles não têm cordado. Isso que eu estou mostrando para você aqui é chamado de etimologia. Uma coisa que eu tenho tentado abordar com vocês desde o primeiro bimestre. Então, o gnatostomados é o gnatos, e o tomado é aquele que tem algo. Tá? Então, é aquele que tem algo. E que algo é esse? É mandíbula. Então, são os cordados com mandíbula. Os cordados sem mandíbula são só dois grupos, os mixines e as lampreias. O mixine também é chamado de peixe-bruxa. E os outros, todos os outros craniados são gnatostomados. Então, você perceba que você tem a mandíbula, ela é uma característica evolutiva mais assim, que está mais derivada, está mais em mais organismos, né? Então todos os outros craniados, quem são todos os outros craniados? Todos os outros peixes que não são nem os mixines nem as lampreias, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então aqui é um exemplinho de um peixe-bruxa, né? Esse animal aí que chega mais ou menos a uns, acho que ele chega a 1,5 m, eu não me recordo bem agora até que tamanho ele chega. Aqui é a lampreia, não, aqui ainda é o peixe-bruxa, mostrando aqui a parte ali
da boca dele, que não tem uma mandíbula. O que é a mandíbula? É toda essa característica com ossos que te permite fazer uma mordida mais forte. Então, ter uma mandíbula é uma característica mais interessante a nível de predação e defesa também. Tá? E a lampreia, que é esse animal aqui, né, parece um ET, mas não é. Eles são animais ectotérmicos. O que é um animal ectotérmico? Ectotérmico não, ectoparasita. Também é ectotérmico, a gente vai falar sobre a ectotermia daqui a pouco. O ectoparasita, você tem que lembrar da sanguessuga. Eu falei com vocês, eu mostrei lá a imagem da sanguessuga lá na pele da pessoa. E essa sanguessuga estava ali pegando sangue e do sangue ela vai tirando nutrientes. A lampreia faz a mesma coisa, só que nesse caso aqui ela está predando na água, ela está tentando ser um parasita ali na água. E eu trouxe esse videozinho aqui de uma lampreia ali agarrada num peixe. Ela está ali agarrada ali no peixe, pegando ali o sangue dele. E nessa imagem aqui, nesse vídeo, só tem uma lampreia, mas se você procurar no YouTube, você vai ver vídeos com peixes que tem 5, 6 lampreias agarradas neles e ele continua nadando ali, vai ficar sofrendo um pouco, mas não chega a morrer. Então, assim, a característica de peixe a gente pode dar uma definição bem generalizada, porque é complicado trabalhar com peixe. Eu vou explicar melhor daqui a pouco. Então, qual é a característica, assim, qual é a definição que chega mais próximo do que é um peixe? É isso aqui, são cordados ectotérmicos que vivem primariamente na água. Possuem brânquias, que são virtualmente úteis ao longo da vida, e possuem apêndices, quando presentes, em forma de barbatanas. Tá? Barbatana e nadadeira, para nós aqui, será a mesma coisa. Tá? A nível científico não é bem a mesma coisa, mas para nós aqui será a mesma coisa. Então, isso aqui é uma definição generalizada de peixe. Quais são as outras características bem presentes assim, na grande maioria dos peixes? E quais são as suas vantagens evolutivas? A regulação da temperatura. A regulação da temperatura a gente vai ver que é muito importante a gente ver isso em todos os animais, porque vai estar relacionado à adaptação, em qual ambiente ele é mais adaptado, qual ambiente em que ele consegue sobreviver melhor. Então esses animais que são ectotérmicos, a ectotermia é um tipo de regulação da temperatura. Quando a gente fala sobre regulação de temperatura, existem duas formas. Ou eu sou um animal que consigo controlar minha própria temperatura, ou eu sou um animal onde a minha temperatura depende da temperatura do ambiente. Nós humanos temos a temperatura entre 36 e 37 graus, independente se eu estou num ambiente de 5 graus ou de 55. Então eu consigo controlar minha própria temperatura, você também. Como que o nosso corpo faz isso? Quando a gente está num ambiente muito frio, começa a tremer para gerar energia. Quando a gente está num ambiente muito quente, começa a suar, para que a água que está saindo do nosso corpo ali, aquele suor, absorva o calor. E aí esse calor não chega até as nossas células. Então isso é um animal endotérmico. Eu, você, um gato, um cachorro, uma ave, todos nós somos endotérmicos. Os ectotérmicos é o contrário, é aquele animal que se ele estiver num ambiente de 10 graus, o corpo dele vai estar 10 graus. Se ele estiver num ambiente de 20 graus, o corpo dele vai estar ali próximo a 20 graus. Então ele depende do ambiente. Então esses animais são chamados de ectotérmicos, porque depende da temperatura ali do ambiente. O ecto é um prefixo, tá, relacionado ao que está fora, e o endo que está dentro. Então eu trouxe aqui um gráfico para a gente trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Nesse gráfico, perceba que toda vez que a gente analisa um gráfico, a gente tem que ver as duas variáveis. Essa partezinha aqui é chamada de eixo X e essa parte aqui é chamada de eixo Y. Sempre que você for analisar um gráfico, primeiro comece observando a variável que está no eixo X. Por quê? Porque a variável que está no eixo Y, ela é dependente do que está no X. Então primeiro você vê aqui o do X, depois você vê o Y. O que esse gráfico está querendo mostrar para a gente aqui? Está fazendo uma relação entre a temperatura do ambiente e a temperatura do corpo. A temperatura do corpo é que depende da temperatura do ambiente. Não é a temperatura do ambiente que depende da temperatura do corpo. Por isso que a variável que é dependente é a Y. O Y depende do X. Então sempre começa analisando o X
para depois você ver o que é que depende dele. Então o que ele está mostrando aqui? Nós temos dentro desse gráfico a análise da variação do gato e da variação do tubarão. O tubarão, ó, que é essa curva aqui, ele está mostrando aqui mais ou menos, aqui nessa partezinha aqui que deve ser mais ou menos os 2 graus Celsius, seria mais ou menos aqui também os 2 graus Celsius na temperatura do corpo dele. Quando está lá no 10, ó, aqui, ó, 10, 10, 20, não, 20 aqui, 20, 20. Então ele está querendo mostrar que a temperatura do tubarão, o que o gráfico está mostrando para a gente? Que a temperatura do tubarão, conforme vai variando o ambiente, a temperatura dele vai ficar praticamente a mesma que está no ambiente. A do gato não. A do gato, olha só, numa temperatura ambiente, vamos fazer aqui mais ou menos aqui nos 5 graus, seria mais ou menos aqui, a temperatura do gato seria lá 37. Né? Vou botar assim, uns 37. E vai ficar variando pouco, de 37 ali a 40, desde 5 graus no ambiente até 40. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o gato ele consegue controlar a sua temperatura. E o que isso é importante a nível evolutivo? Vai pensando aí, que a gente vai falar daqui a pouco. O que é pensando isso a nível evolutivo? Porque eu vou mostrar um outro gráfico aqui relacionado também a peixes. Isso aqui é um gráfico, ó, de novo, olha o eixo X e olha o eixo Y. O eixo Y é dependente do X. Então, olha o que tem no eixo X. É a temperatura da água. No eixo Y, é o consumo de oxigênio por hora. Ou seja, o consumo de oxigênio de um peixe ativo ou de um peixe em repouso vai ser diferente de acordo com a temperatura da água. A temperatura da água não depende do consumo de oxigênio. Por isso que a temperatura da água nesse gráfico, ela é aqui pertencente ao eixo X. Ok? Isso é uma coisa básica, questão de gráfico, que a gente vai continuar abordando bastante ao longo das nossas aulas. Então esse gráfico está mostrando que numa mesma temperatura a gente vai ter um consumo diferente se o peixe estiver metabolicamente mais ativo ou metabolicamente mais em repouso. Okay? Então está querendo dizer então, que a temperatura ali ela vai ser maior no peixe. Tá? No peixe não. A temperatura da água vai influenciar no consumo de oxigênio por hora. Por quê? Porque está relacionado também a uma ativação do metabolismo. Aí entra uma questão de ativação de enzimas, que a gente não vai abordar aqui agora, tá? Mas é só para vocês começarem a ter assim, mais, trabalharem melhor como é que funciona um gráfico. Então, essa regulação da temperatura, ela leva os organismos a terem 2 nomes bem comuns assim, a nível popular. Os animais que são ectotérmicos, a gente acaba chamando eles de sangue frio, tá? Animais de sangue frio. Os animais de sangue quente são aqueles que seriam endotérmicos, como nós, o gato, a ave, por aí vai. Tá? Então, a grande vantagem disso é que a ectotermia requer um menor gasto energético quando a gente compara com outro animal endotérmico que tem o mesmo peso e a mesma altura. Okay? E é por isso que os animais endotérmicos ele tem um gasto, para ele ter um gasto maior de energia, para controlar melhor a sua temperatura, ele precisa comer mais também. Então, um menor gasto de energia requer uma menor quantidade de alimentação. Mas também, por outro lado, você também tem um metabolismo mais devagar, e aí dependendo para fazer uma reação a uma predação, ou para você fugir, ou para você caçar, se você errar, é mais complicado. Se você é um animal ectotérmico, você pode não ter um metabolismo ali naquele momento próprio para aquela situação. Então, existe sempre um toma lá da cá com essas 2 características, ok? Então, quando a gente continua analisando, esqueci de tirar isso aqui. A gente continua analisando quais são as características de peixe, a gente vai ver respiração branquial, coração com 2 cavidades, uma forma hidrodinâmica, a presença de nadadeiras. A respiração branquial é um pouquinho, a gente já viu sobre isso, é um tipo de respiração do qual os animais conseguem obter oxigênio dissolvido na água. O coração com 2 cavidades, em comparação com o coração dos invertebrados, que a gente estudou no 2º bimestre, ele é um coração mais eficiente ali na distribuição de oxigênio
e nutrientes. Ok? Mas isso aqui é só comparando com os invertebrados. A forma hidrodinâmica e a presença de nadadeiras são características ali que facilitam a natação. Então, essas aqui são as principais barbatanas, tá? As principais nadadeiras do quais você pode encontrar num peixe. Tem alguns peixes que podem ter ausência de uma dessas aí, tá? Então aí vai depender de qual é o grupo de peixes, enfim, isso é critério de classificação, a gente não vai entrar nesse quesito aqui agora. Mas uma coisa que é interessante é a gente pensar na presença de escamas e na presença da linha lateral, tá? A presença de escamas, a escama é um órgão protetor, mas não é só para isso, tá? É um que também faz a liberação de muco, é um muco que protege ali contra parasitas, é um muco que facilita também, libera uma substância que facilita a natação. Você tem ali também umas estruturas sensoriais, a gente vai falar um pouquinho delas, inclusive a linha lateral. Enfim, a escama serve para um monte de coisa. E a linha lateral, ela é, como eu estava dizendo aqui, é um órgão sensorial. O que é um órgão sensorial? É um órgão que quer sentir o ambiente. Para que ela serve nesse quesito? Ela serve para sentir a pressão, vibração e movimentos. Então a linha lateral é um órgão do qual o peixe ele consegue sentir movimentos mais fácil no ambiente. Por isso que muitas vezes é difícil você pescar só com a mão ou sem um treinamento. Assim, no visual, com uma flecha, com uma lança, porque você, além de ter um problema de visão ali da refração da luz, uma coisa que vocês estudam em física, os peixes também têm essa linha lateral em que qualquer vibraçãozinha, qualquer movimentozinho ali na água, eles já detectam com grande facilidade. Então aqui eu trouxe uma imagem mostrando essas duas estruturas. Isso aqui seria Isso seria a escama, tá? E isso aqui no meio é a linha lateral, certo? A que eu estou mostrando aqui nessa partezinha aqui. Então a linha lateral, a gente vai ver mais especificamente agora, ó, em outro peixe, aqui tem a linha lateral, aqui ali na parte de baixo também. E aqui é no tubarão. No tubarão ele não está tão visível assim, percebam. Então é uma partezinha aqui desse tubarão, ó, esse tubarãozinho aqui. Então a linha lateral seria esses pontinhos aqui, tá? Esses pontinhos aqui. Ok? E como é que isso funciona, tá? Isso aqui não vai cair em prova não, tá? Vocês não precisam gravar nada desses nomes aqui, é só para você entender. Você tem uma abertura do qual entra a água, tá? Abertura para o canal. Isso aqui é a linha lateral, é o tubo da linha lateral que fica ali abaixo da pele. E você tem uma célula ali, um conjunto de células chamado de neuromasto. Então é ele que, quando receber essa água, e aí os movimentos que passarem por esse neuromasto, ele vai ser capaz de detectar ali pequenas variações de pressão. E isso está ligado a um nervo, então um nervo está ligado ao sistema nervoso, e o cérebro dele detecta esse movimento e já dá uma reação. Ok? É mais ou menos assim que funciona essa detecção. Então, esses animais, os peixes, eles podem ser classificados de uma forma que é com base no esqueleto. Então, se eu tenho um esqueleto cartilaginoso, eu vou chamar esse peixe de condricte. Se eu tenho um peixe ósseo, ele vai ser chamado de osteicte. Tá? E, a título de curiosidade, quem estuda peixe é um ictiologista. Tá? Ictiologista. Então, quem são os cartilaginosos? Os condrictes são os tubarões, tá? Tubarões, raias e os agnatos que a gente estudou. Ok? Peixe bruxo e lampreia. Mas lembrando que, apesar deles serem peixes cartilaginosos, eles são agnatos, eles não têm mandíbula. Okay? Tem também aqui uma classificação, tem um animal chamado de quimera, tem as quimeras. Então, só que as quimeras são pouquíssimas espécies que existem. Mas, só a título de curiosidade, vale a pena você pesquisar aí o que é uma quimera. Cuidado para não cair com aquela quimera da mitologia, tá? Não tem nada a ver com aquilo. E quem são os osteítes? São todos os outros peixes ósseos. Aí eu trouxe uma imagenzinha aqui para vocês, mostrando alguns deles. Então, aqui é o peixe lua, tá? O maior peixe ósseo que existe. Ele, por exemplo, não tem a nadadeira aqui caudal. Esse aqui também é um peixe ósseo. Ah, o cavalo marinho é um peixe ósseo, professor? O cavalo marinho é um peixe. E aqui a gente tem o tubarão zebra. Ok, tubarão zebra. E
aqui é uma arraia. Então a gente vai ver agora quais são as características de cada um. Então os peixes cartilaginosos, eles têm uma fecundação interna, ou seja, você tem uma penetração ali do órgão sexual masculino no feminino. E aí, acho que é legal vocês pesquisarem isso no YouTube, para vocês verem como é que funciona. Cuidado que tem alguns nomes assim bizarros, falando, é o estupro do tubarão, não tem nada a ver isso, tá, gente? É uma coisa natural. Então, essa fecundação interna, ela pode gerar uma gestação que vai ser interna mesmo, uma coisa semelhante com mamíferos, como acontece com mamíferos, e ali você vai ter desenvolvimento de uma pequena raia dentro da fêmea, ou seja, um tubarão também. E aí a gente pode ter também a formação de um ovo. E aí esse ovo ele pode se desenvolver dentro da fêmea ou fora, que ela pode colocar esse ovo em algum lugar. E aí vai depender da espécie. Mas também tem essa classificação aí. Tem a boca ventral. O que é a boca ventral? Quando a gente analisa um peixe, esses animais aquáticos, a parte de cima deles, é o dorso. A parte de baixo é o ventre. Então perceba que a boca deles aqui está na parte de baixo. É uma boca ventral. Então, isso é uma característica mais fácil da gente caracterizar assim, o que é um peixe cartilaginoso, além do esqueleto. O intestino tem o que a gente chama de válvula espiral. A válvula espiral é o seguinte, o intestino, se ele fosse totalmente reto, ele, dependendo da velocidade do que está contraindo ali o intestino para passar, ele passaria muito rápido. Como ele vai em espiral, ele demora mais tempo ali. E isso aumenta a digestão e a eficiência de absorção. Ok? E esses animais, eles excretam ureia. Só para falar rápido aqui, a excreção é algo que a gente vai ver mais especificamente no quarto bimestre. Mas existem 3 tipos de excreta: amônia, ureia e ácido úrico. Os peixes em geral excretam amônia, que é uma excreta muito tóxica. E aí, por ela ser muito tóxica, eles têm que estar excretando isso constantemente. A ureia não precisa tanto. Ela te permite acumular mais tempo. Mas no caso dos tubarões e das arraias, essa ureia ela tem uma função mais específica, que está relacionada à osmorregulação. A osmorregulação está relacionada ali a se o nosso corpo está hipertônico, isotônico ou hipotônico em relação ao meio ambiente que se vive. Isso é um assunto que vocês devem ter estudado no primeiro ano, mas só para a gente fazer uma revisão aqui, isso tem a ver com osmose. Então, quando você tem um corpo que tem uma menor quantidade de sal em relação ao que está o ambiente, ele está hipotônico em relação ao ambiente. Então, ele vai tender a perder a água para o ambiente. Esses animais não vivem num ambiente marinho, então o corpo deles não tem tanto sal quanto a água em volta deles. Então, eles tenderiam a ficar desidratados. Para não ficar desidratado, ele tem que fazer um acúmulo de sal para que fique isotônico em relação à água. Como é que eles fazem isso? Acumulando ureia no corpo, na circulação sanguínea mais especificamente. E aí a gente começa a estudar agora aqui então os peixes ósseos. Então, qual é a característica dos peixes ósseos, além de ter um esqueleto ósseo, que me permite descrever ele como peixe ósseo? É a fecundação externa. Todos eles têm fecundação externa, com algumas exceções. Tá? Como é que é a fecundação externa? O macho chega próximo da fêmea, libera os gametas na água, aí ela libera os gametas na água também, os gametas vão se encontrar na água e vai formar um ovo. Tá? A boca frontal, perceba aqui, ó, esse aqui é o peixinho neno, o peixe palhaço. Ó, a boca frontal, tá bem na parte de frente aqui da boca. Ó, aqui, ó, bem na parte de frente. Ó, bem na parte de frente. Ele não tá na parte de baixo, ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Ele não tá aqui igual nas arraias e nos tubarões. Tem também a presença da bexiga natatória. Essa aqui é uma característica muito exclusiva de peixes ósseos em relação a cartilaginosos. Nenhum cartilaginoso tem bexiga natatória. O que é a bexiga natatória? Que também pode ser encontrado com o nome de vesícula natatória. É uma bolsa de armazenamento de ar. Quando a gente armazena ar, a gente pode estar alterando ali a densidade daquele corpo. Então, quando a gente fala isso na água, por exemplo, quando você vai tentar boiar, todo mundo diz para você, se você encher o pulmão de ar, vai ficar mais fácil de você boiar. Entendeu? Porque você está alterando a sua densidade. Então vamos ver um pouquinho aqui melhor como é que funciona isso.
Beleza, então olha só. A gente, eu estou mostrando aqui um gifzinho do peixe, né, aqui ó. Ele está com a bexiga normal e esvaziou a bexiga natatória e ele afunda. Aumentou a bexiga natatória e ele começa a subir. Tá? Então ele está tendo ali alterações de densidade. Então quanto maior é a quantidade de ar, menor é a densidade e aí ele flutua. Certo? Quanto menor a quantidade de ar, ou seja, esvaziou, maior é a densidade e aí ele afunda. Como é que isso funciona? Eu trouxe aqui uma tabelinha só para a gente ver isso rapidamente a nível químico, físico, matemático. A densidade ela é uma relação entre massa e volume. Quando você está enchendo a bexiga de ar ou o seu pulmão de ar, você está botando para dentro massa e volume, mas você está botando muito mais volume do que massa. Ok? Vamos considerar que a densidade da água é 1, certo? Aqui é como se fosse 10 sobre 10. Ou poderia ser x sobre y, enfim, não importa. O que importa é saber que a densidade aqui na água vai ser 1. Então eu posso ter um peixe em que ele vai ter uma densidade 2 ou ele vai ter uma densidade 0,5. Como é que a densidade dele vai mudar? Mudando o volume. Perceba que ó, a densidade aqui, numa relação de massa por volume, se eu tenho a mesma massa ali, vamos considerar que como a gente enche a bexiga natatória de ar, não vai mudar a massa, vai mudar só o volume. O que é o volume? Volume é a quantidade de matéria que ocupa um espaço. Então, quando eu estou esvaziando de volume, eu estou mantendo a massa ali na mesma quantidade, vamos dizer assim. Então, a densidade aumenta, porque vai ser 10 dividido para 5. Se eu manter a massa e aumentar o volume, ou seja, se eu encher a bexiga, essa densidade vai ser alterada. Ó. A massa continuou, mas agora, em vez de estar 10, que eu estaria ali igualzinho ao da água, e me manteria na mesma altura ali, agora aumentei o volume. Aumentou. E aí, ó, a relação agora vai ser 10 dividido para 20, vai ficar 0,5. 0,5 é menor do que 1. Então, como é menor do que a densidade da água, ele vai flutuar. Aqui é uma questão bem superficial, tá? Esses números aqui, eles não representam a realidade ali da alteração da densidade do peixe, conforme vai esvaziando ou enchendo a bexiga natatória, mas é só para você entender a nível didático. Quais são as outras duas características de peixes ósseos? Eles possuem o opérculo, tá? É uma membrana de proteção das brancas, então é isso aqui que você está vendo aqui. Você pode ver, se você tiver um peixe em casa, pode pega lá na geladeira e você vai ver o opérculo, se ele não tiver com a cabeça cortada, claro. Essa partezinha aqui, ó, no peixe palhaço, nesse aqui tá bem aqui assim, ó. Isso aqui é o opérculo, tá? É uma membrana ali que está protegendo as brânquias. E eles excretam amônia, tá? A amônia é uma substância muito tóxica para o sistema nervoso de todos os organismos, que é algo que a gente tem que estar excretando com grande facilidade. A amônia é grande constância. A amônia é a mais tóxica de todas, então a gente precisa estar excretando isso com grandes quantidades numa velocidade muito maior, uma constância muito maior. Mas para isso precisa de água. Como esses animais vivem num ambiente mais aquático, eles conseguem fazer isso de uma forma mais fácil. A questão do ovo também está relacionada a isso, mas eu não vou botar isso agora. Então aqui é uma fotinha de um peixe aberto, tá? Então aqui ele está com uma pinça aqui abrindo o opérculo, tá? Isso aqui é o opérculo. Aqui BR tá, são as brânquias, CO é o coração, BN é a bexiga natatória. Então se você tiver curiosidade aí, pausa aí o vídeo e dá uma olhada. Tem outras estruturas aqui, mas não vale a pena a gente falar agora. Aqui é uma tabelinha que eu trouxe para vocês com as principais diferenças entre peixes cartilaginosos e ósseos, tá? Esqueci de botar aqui ósseos, cartilaginosos no plural, não tem problema não. Então perceba aqui, ó, característica e esqueleto. No cartilaginoso é cartilaginoso, no ósseos é ósseo, né? Professor, é óbvio. As escamas, ó, placoides ou ausentes ou cicloides. Podem ser de outros tipos também, tá? Cicloide foi aquela que eu mostrei lá quando eu falei de escamas. Mas tem outros formatos ali de escama. E isso, inclusive, é usado para critério de classificação. Válvula espiral, ausente ou presente. Então, assim, nesse caso aqui, o válvula espiral está presente aqui, tá? Isso aqui está errado. É o contrário aqui. Então, assim, aqui são várias características, ok?
Esse aqui é a gente já terminou a matéria, eu queria mostrar para vocês um lugar que é muito legal para vocês virem e saberem um pouco mais sobre peixe, que é o Aquario. Quem ainda não teve a curiosidade ou a oportunidade de ir, tenta ir quando sair da pandemia, porque ele está fechado agora, tá? Mas é bem legal, eu fiz esse videozinho aqui lá, ó. Quando eu fui no ano passado, você entra nesse tubo aqui, nessa imagenzinha aqui, e aí você pode ver os animais passando ali por cima de você, do seu lado. Tem tubarão, tem arraia, tem um monte de tipo de peixe. Tem outros aquáriozinhos com invertebrado, com lagosta, tem um caranguejo gigante. Tem um monte de coisa lá, é bem legal. Então dá uma olhada depois no site, vê algumas coisinhas, vê uns vídeos. E aí fica com vontade, mas prepara o bolso porque as coisas lá são um pouquinho caras. E aqui são as propostas que eu trouxe para vocês, material de apoio, espero que vocês todos vejam, para a gente discutir isso bastante no plantão de dúvidas, tá? Proposta 1 está falando ali sobre o exemplo de reprodução externa, vai mostrar ali como é que acontece a reprodução dos peixes beta, que é um peixe muito presente aí em aquários domésticos. E talvez alguns de vocês até já saibam disso, tá? Mas a gente vai discutir isso a nível biológico, por que acontece dessa forma, qual a importância e outras perguntas que eu já separei para vocês aqui. E a proposta 2 vai falar sobre a proibição da pesca durante a piracema, um negócio bem interessante para a gente estudar, tanto a nível de vestibular. A questão que a gente vai trabalhar aqui na proposta 1 também são coisas relacionadas a vestibular, mas também são coisas relacionadas a entender a importância de conhecer os peixes. Então, espero que vocês tenham gostado, galera. Essas duas fotos aqui também foram feitas na Aquaria, tá? Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Espero que eu tenha atendido ali a questão do gráfico. A gente vai trabalhar isso de uma forma mais específica ao longo do bimestre, tá? Então, até a próxima e fiquem bem, com saúde.